Eles são tão engraçados. Uma hora são adultos e em outra voltam a ser criança. Dão ordens, mas também fogem das regras de vez em quando. Deixam que sejamos adultos, mesmo que seja por um tempinho. São heróis durões, mas nem sempre. Eles são assim, do jeito que Deus fez. Obrigado por todos os sorrisos que colocaram em nossos rostos. Uma bela homenagem aos pais, não é, Wallace? Sim, com certeza. E eu aproveito aqui para mandar um beijo para o meu filho Davi, que tem me ensinado todo dia a ser um pai de verdade. Bom, mas o Repórter Canção Nova tem muito mais para você. Nosso pessoal em Brasília descobriu um padre centenário. Sim, ele foi coroinha de Padre Pio e lutou na Segunda Guerra Mundial. As facilidades proporcionadas pelo Wi-Fi grátis também estão no Repórter Canção Nova desse domingo. Vamos falar também de uma profissão que tem revolucionado o mercado digital, os youtubers. E nas ruas de São Paulo, mais uma história de superação que mostra como é possível transformar lixo em luxo. Nas ruas do Brasil, uma discriminação que parece não ter fim, o racismo. E um pedido de oração do Papa Francisco aos artistas. Nem precisa sair da sala porque o Repórter Canção Nova já está no ar. A gente tem sempre duas opções para começar bem o dia. Quem escolhe a melhor parte vai sempre achar tudo mais fácil, não é mesmo? É verdade, acordar meio bicudo, azedo, faz mal ao corpo e à alma. Diferente do bem-humorado, que contagia todo o ambiente e deixa todo mundo mais feliz. Há quem diga que o bom humor e o sorriso fortalecem o sistema imunológico e diminuem a dor e o estresse. Talvez por isso que muita gente diz por aí que rir é sempre o melhor remédio. Quem não gosta de ficar perto de alguém que nos faz rir? Se você trabalhar com a pessoa alegre, dá um ânimo a mais, né? Com certeza, o dia fica mais feliz. Sorrir faz bem para quem recebe e para quem está sorrindo. Quando o ser humano passa por alguma situação engraçada, que ele produz o riso, o cérebro tende a disparar algumas substâncias que geram prazer, excitação, relaxamento. Já diz o ditado que rir é sempre o melhor remédio. A explicação vem do cérebro, que associa a companhia ao momento de alegria. Aí quem riu ou fez a gente sorrir ganha um lugar especial nas lembranças. O mesmo acontece quando a gente associa isso a filmes, músicas e até programas. Por isso, na TV Canção Nova, o dia começa sorrindo para a vida. E nada melhor do que começar o dia com a palavra de Deus. O programa Sorrindo para a Vida, ele é em torno da palavra de Deus. Ele traz essa palavra partilhada, cantada. Então, essa é a proposta do Sorrindo para a Vida. A vida partilhada. Um dos apresentadores do programa, o missionário Márcio Mendes, escreveu um livro com palavras inspiradoras para enfrentar os desafios diários com paz e alegria. Ele coloca o livro ali, aquela proposta da gente fazer dar certo o nosso dia, né? O bom humor tem mesmo um poder transformador. Quando compartilhado, une pessoas. E a gente tende a estar próximo de pessoas que riem, que são felizes. Isso passa um sentimento de segurança, de bem-estar, de ser acolhido. Quem ri também contagia, né? O melhor é que protege contra os efeitos nocivos do estresse. Sorrir sempre, né? Ser simpático sempre. Já que sorrir é um remédio de graça, sem prescrição e sem efeitos colaterais, vamos sorrir para a vida. Lili, enquanto eu via a reportagem, eu lembrava de uma frase bem legal, que diz assim: quando se ri do problema, é sinal de que a gente já superou ele, né? É isso mesmo. E uma outra forma de enfrentar situações difíceis, como a de uma doença, está na espiritualidade. E olha, tem muito hospital por aí abrindo as portas para essa ferramenta poderosa que auxilia os pacientes nos tratamentos. Dentro de um grande complexo hospitalar em São Paulo, espaço para a igreja. A poucos metros do pronto atendimento, uma capela com imagens de Nossa Senhora e São José. Foi-se o tempo em que a medicina e a espiritualidade seguiam direções opostas. Nos últimos 15 anos, aqui no Brasil, médicos e hospitais estão abrindo portas para diferentes formas de religiosidade no tratamento de doenças. É difícil dizer que a espiritualidade é uma coisa nova na área da saúde. Por quê?
A saúde, o cuidado à saúde, ele nasce integrado à espiritualidade. Então, quando nós vamos olhar para o Ocidente, por exemplo, os primeiros hospitais surgem vinculados a instituições religiosas. Um bom exemplo dessa relação entre fé e medicina a gente pode observar aqui neste hospital particular em São Paulo. Recentemente, a unidade criou um grupo multidisciplinar com o objetivo de se aprofundar em pesquisas e estudos sobre a espiritualidade. E os primeiros resultados já começaram a aparecer. O médico oncologista Felipe Moraes e outros especialistas pesquisaram 1000 artigos científicos publicados no mundo que tratam da espiritualidade nos hospitais. E a conclusão é que a fé tem sido uma grande aliada da medicina. Aproximadamente 85% dos estudos que foram feitos nessa área mostraram uma correlação positiva entre espiritualidade e qualidade de vida, mostrando que, de alguma forma, pessoas que têm melhor ou maior índice de espiritualidade tendem a ter melhor qualidade de vida durante o enfrentamento da doença oncológica. A fé tem impacto direto na qualidade de vida dos pacientes. Ela ajuda a minimizar diversos sintomas, como, por exemplo, a dor. Pacientes com maior espiritualidade tendem a ter menores índices de depressão, tendem a ter menos ansiedade, tá? e a menores scores de estresse. Então, aparentemente, a espiritualidade ela tem um efeito direto sobre a qualidade de vida e saúde, né? Na fila de espera por um transplante de rim há um bom tempo, seu Paulo sabe muito bem a importância da fé antes, durante e depois do tratamento. É fundamental, se você não tiver fé, você não consegue suportar o tratamento, entendeu? Sua esperança vai embora, aí você quer desistir, aí se começou a desistir já é o começo do fim, né? Talvez num futuro não tão longe, além do remédio, o médico receite uma dose de oração. Na semana que passou, igrejas da África foram alvos de ataques. Durante sua catequese, o Papa Francisco condenou a ação terrorista e defendeu uma igreja misericordiosa. O Papa Francisco falou da importância do perdão no ensinamento de Jesus. Defendeu a necessidade de uma igreja centrada na misericórdia, que não despreza quem errou. O Papa lamentou o fato de alguns católicos se julgarem perfeitos. O exemplo de Cristo nos aponta proximidade com os descartados, especialmente com os pecadores, revelando o coração de Deus que quer a cura destas pessoas. E purtroppo stamattina è giunta notizia di violenze omicide. No final da audiência geral, o Papa Francisco recordou os atos violentos contra cristãos na Nigéria e na República Centro-Africana. Ele pediu que esses crimes vergonhosos não se repitam mais em locais de culto. O Papa disse que ficou muito triste com a tragédia que provocou 13 mortes e deixou várias pessoas feridas no domingo durante uma missa. E não se ripetano più crimini. Ele voltou a pedir o fim de toda forma de ódio e violência. Olha, infelizmente, cristãos continuam sendo perseguidos em alguns países da África. Hoje pela manhã, o Papa Francisco recebeu a triste notícia de perseguições que têm causado mortes na comunidade cristã na República Centro-Africana. A misericórdia sempre vai ser a melhor atitude, né, Liliane? Mudando de assunto, você vai conhecer agora a linda história de um padre com quase 100 anos. Imagina só, ele foi coroinha de São Padre Pio e lutou na Segunda Guerra Mundial. Quanta honra, não é? Poder conviver com um dos maiores santos do nosso tempo. Padre Brédice chegou ao Brasil em 1954. Ele tem 1,50 m de altura. Tem uma grandeza de alma e uma história de vida centenária. Nasceu na Itália de uma família muito católica e muito cedo foi coroinha e se recorda com gratidão da emoção de ajudar muitas vezes no altar o Santo Padre Pio. Todo mundo falava desse frio de Padre Pio quando rezava. Era isso aqui. Lutou na Segunda Guerra Mundial. Teve uma namorada, mas a deixou para seguir Jesus no sacerdócio. Gosto por ser padre. A emoção toma conta do seu coração quando recorda sua ordenação sacerdotal, sua primeira missa. O cálice que recebeu de sua mãe e que lhe leva consigo até a hora da sua morte. Depois recebi a primeira missa
solene e o cálice. Foi a minha mãe que me deu. O cálice tenho ainda. Veio comer em toda parte. Chegou no Brasil em 1954. Trabalhou também no Paraguai, depois em São Paulo. Mas desde 1983 vive em Brasília. Homem de muitos trabalhos e realizações. Ele sempre foi uma pessoa muito saudável e muita atividade. E sempre soube administrar com muita maestria as dificuldades e os problemas que ele teve. Acho que por isso que ele chega a 100 anos até com uma saúde bastante razoável, né? Porque em si o Padre Armando não tem problemas, né, de dores, de coisa. O problema dele é nas pernas, né, até em função da idade, e devido à idade, nesse tempo que esfria mais, ele sempre tem um probleminha de garganta, ou um probleminha de pulmão, alguma coisa do tipo. Afora isso, o Padre Armando não tem problemas de saúde, né, que são consideráveis. Porque ele também sempre confiou muito, né, as coisas dele, os problemas dele, mas disse que era Deus que tomava de conta. Às vésperas de completar 100 anos, passa longas horas na capela, contemplando, rezando, adorando, agradecendo e intercedendo. Agradecer a Deus que me conservou até hoje e pode levar quando Ele quer. Tudo por vós, meu Deus, tudo por vós, meu benefício. Quando sofro, faço e penso. Ave Maria, graça plena, Dominus tecum. Veja no próximo bloco os internautas que encontraram uma forma criativa de melhorar a renda familiar. E tem também a incrível história de superação de quem vive da reciclagem de lixo na maior cidade da América Latina. O repórter Canção Nova volta em instantes. Estamos de volta e agora o papo é Wi-Fi grátis. Gostou, né? Quem não gosta, não é mesmo? Hoje ter Wi-Fi grátis é tudo de bom, seja para trabalhar, para navegar nas redes sociais e até suportar a demora de quem se atrasa. Sabia, Wallace, que o Wi-Fi virou o critério de escolha para muita gente se hospedar em um hotel? Tanto que alguns locais se preocupam em oferecer internet livre para o hóspede. Com apenas 3 meses de funcionamento, esse hotel já recebe um bom número de visitantes. Pode ser pela quantidade de apartamentos, 112 no total. Talvez pelo conforto que o espaço personalizado oferece. Mas o que tem atraído mesmo os hóspedes não é bem isso. Acho que o Wi-Fi é uma das coisas que tem sido cada vez mais procuradas. Pode ser para trabalho, para o lazer, para as mídias sociais, todas elas usam de alguma forma. A procura pela internet é tão grande que o hotel reservou uma área no térreo para utilizar o computador. Mas o que o hóspede prefere mesmo é a comodidade do Wi-Fi no quarto. Uma prova disso é esse espaço aqui em que a pessoa já faz uma selfie e já pode postar nas redes sociais. Fotos e postagens online durante a viagem de férias viraram assunto de uma pesquisa de um site especializado em reservas de hotéis. 43% dos brasileiros entrevistados disseram que fazem postagens assim que chegam em um lugar diferente. O Alberto é desses viajantes que ama estar conectado. Garante que dá para fazer as duas coisas, descansar e navegar na internet. Você curte um pouco o passeio e também não sai do WhatsApp, né, do Facebook, né? Publicações durante o período de lazer não são o problema, mas a psicóloga explica que esse é um hábito que tem que ser observado. A
questão é se eu tenho uma necessidade constante de me manter sendo observada, de me manter sendo admirada. O ponto-chave é quando isso se torna uma necessidade. E tem quem não compartilha da mesma ideia. Carolina e Felipe estão offline no momento. O motivo? Aproveitar melhor a companhia um do outro. Eu já fico em casa, já tenho. Quando sair, é bom ficar sem, né? E o Wi-Fi grátis acaba contribuindo para o uso cada vez mais constante do smartphone. Tanto que o acesso à internet pelo celular já é bem maior que a utilização dos computadores. Desde os 15 anos, o smartphone faz parte da vida de Jorge. Hoje, aos 28, o acesso só aumentou. Desde a pesquisa de notícias, a pesquisa de informações da faculdade, até a utilização das redes sociais. Com boa parte da população também é assim. Aliás, os celulares com acesso à internet já são os principais dispositivos usados para a leitura de notícias digitais. Mais até que os computadores. Uma pesquisa inglesa realizada com mais de 70 mil pessoas em vários países comprovou: 65% dos brasileiros nas regiões urbanas optam pelos smartphones. Tem qualidade de processamento alto, normalmente os celulares estão vindo uma faixa de quad-core, como se fosse 4 núcleos. Tem uma velocidade de memória de 1 GB, 2 GB, dependendo do modelo. Nós temos hoje 191 milhões de acessos, contra 25 milhões de acessos em rede de telefonia fixa. Então, daí talvez seja um ponto que justifique cada vez mais a mobilidade. Mobilidade e baixo custo, tanto para a manutenção da internet quanto para adquirir um desses. Fatores que colaboram para o crescimento da rede de telefonia móvel no país. Se olhasse mapas de pesquisas anteriores, você vê que simplesmente as regiões principais tinham São Paulo, Rio. Hoje em dia você vai ver todo o país já tem algum tipo de rede de telefonia móvel. Além da praticidade em utilizar, a memória e outros recursos que o smartphone oferece colaboram para que ele seja o favorito. É que aqui as informações também chegam pelos aplicativos e pelas redes sociais. E esse sucesso todo do mini computador para acesso à internet só tem a crescer. Com a chegada das redes 5G, todos os dispositivos, sensores, passam a estar conectados em rede. Então, cada vez mais nós teremos aí um aumento do uso de smartphone para as diversas necessidades e atividades do cotidiano. O que há mais de 10 anos é indispensável, imagina no futuro. Muito mais rápido, muito mais prático, muito mais simples de utilizar. O ser humano vai acabar se adaptando a esse tipo de avanço tecnológico, com certeza. É claro que para usar tanta internet assim, tem sempre alguém estimulando a gente, né? Os caras viraram profissionais no assunto, os chamados youtubers. E nessa crise aí, além de expressarem suas opiniões, eles também usam as redes para ganhar dinheiro. Veja na reportagem de Danúbia Gleiser e Ederaldo Paulini. Tem gente ganhando dinheiro no universo online. Oi, eu sou o Diego Paladini, eu tenho um canal no YouTube chamado Saúde na Rotina. Eu sou youtuber desde 2009, quando eu criei meu blog e meu canal. Eu sou youtuber há mais ou menos 2 anos. Os internautas estão cada vez mais ligados nos youtubers, que oferecem vários serviços e informações com apenas um clique. Diego encontrou na rede um meio de ter sua renda. Além de ganhar dinheiro diretamente com as propagandas do YouTube, a gente dá palestras, a gente dá cursos e a gente tem um serviço de consultoria online. Além do público online, as empresas também estão de olho no serviço destes influenciadores digitais. E eu comecei a falar também do meu cabelo, da minha vida, lifestyle. E os vídeos começaram a ter muita procura, tanto por parte dos leitores, que estavam ali todo dia assistindo os vídeos, comentando, interagindo, como também das marcas que viram ali a oportunidade de anunciar os seus produtos. Kevin tem um canal que leva à evangelização e, para manter seu trabalho, ele conta também com patrocínios. Hoje, além de ganhar dinheiro com o YouTube também, que não é muito, não dá para ficar rico, nós temos uma campanha de financiamento coletivo na internet, onde as pessoas que nos seguem voluntariamente nos ajudam com um valor a partir de R$2. Não é só criar um canal e colocar vídeos no ar. Para alcançar muitas visualizações e renda, o youtuber precisa seguir alguns passos.
Para a pessoa ter sucesso dentro dessa área, primeiro ela tem que conhecer muito bem o conteúdo que ela vai falar, ter um foco, preparar esse conteúdo, ser dinâmico na apresentação desse conteúdo e ao mesmo tempo ser objetivo. Parece um milagre, mas tem que ser assim. O consultor aponta alguns caminhos para quem quer ter sua própria renda. Um dos caminhos que um youtuber vai ganhar dinheiro é ele tendo um cadastro no canal do YouTube com AdSense e ele tendo visualizações clicadas em anúncios. O outro caminho é uma empresa grande que vê que você fala muito bem do tipo de produto que ela oferece, ela vai te contratar para você falar de produtos e divulgar o anúncio dela. E o outro caminho são profissionais que entregam conteúdos gratuitos, mas o objetivo maior é ter o seu serviço contratado. E além dos youtubers, sabe qual profissão tem crescido? A de personal trainer ou professor de educação física. O crescimento tem ligação direta com quem busca mais qualidade de vida nos exercícios físicos. Correr atrás de um corpo ideal há algum tempo deixou de ser o único objetivo de quem pratica atividade física. Na verdade, qualidade de vida, né? Que a idade vai chegando, a gente tem que se cuidar mesmo. Com o aumento da expectativa de vida, as academias acabam se tornando o destino certo de quem quer chegar na melhor idade com saúde ou para quem já chegou e andava meio sedentário como o seu Antônio. Diabetes, triglicérides, tinha toda pressão alta, aí depois a atividade física, tudo acabou. E o aumento dessas procuras por academias tem feito bem não só para quem pratica atividade física, se formar nessa área também tem se tornado uma boa opção. Números do Censo da Educação Superior revelam que entre 2000 e 2015 o número de formados na área de educação física quadruplicou, passando de 8 mil para mais de 35 mil profissionais. O poder público não dá conta de aposentar essas pessoas sem que elas continuem autônomas, produtivas, né? Então isso fez com que o que a Organização Mundial de Saúde já falava há séculos, de que a única maneira de se manter a qualidade de vida, né, é com atividade física e alimentação saudável. Então, e sendo profissional de educação física aqui no Brasil o único que pode atuar nessa área, isso acabou fazendo com que tivesse uma procura maior. Um número maior de profissionais no mercado não parece ser um problema. Isso porque entre janeiro de 2009 e dezembro de 2012 foram abertas quase 7 mil vagas de emprego para nível superior de educação física. Quem está no mercado garante, tem espaço para todo mundo, principalmente para os profissionais que sempre buscam atualização. Aquele profissional que está correndo atrás do conhecimento novo, o diferencial dele vai ser esse, do que aquele que está ficando para trás, né? Então, conhecimento é sempre bom o profissional estar correndo atrás e adquirindo para estar colocando em prática junto ao seu aluno. E se você não tem jeito para ser um youtuber ou personal trainer, pode usar sua criatividade para superar a crise em outro ramo. E se você tem uma graninha aí, pode até, quem sabe, se tornar um empreendedor. Veja como. Ele sempre teve o sonho brasileiro de empreender. Da experiência de 9 anos no ramo gastronômico, surgiu a ideia de abrir o truck que leva seu nome e o grande diferencial do mercado. A gente trabalha com tudo fresco diariamente, a gente tem um blend de carne especial. Os nossos molhos são preparados por nós mesmos, o nosso molho barbecue, molho cheddar, maionese, é tudo nosso. Depois de sair do antigo emprego, Florinda usou a garagem da casa para vender essas peças para outros fornecedores. Vendo calçados, roupa infantil, para os jovens, né, e para a meia-idade. Empreender em meio à crise, uma determinação que mais de 30% da população adulta do país possui. Se juntar aos 7 milhões de pequenos empresários é uma atitude que exige preparo, como afinidade com o negócio escolhido, recurso financeiro e outros itens importantes. Estudo, por exemplo, da concorrência, você vai ter o estudo do público-alvo, da localização da sua loja. Antes do truck começar a funcionar há 6 meses, esse foi o planejamento do proprietário. Com novos planos de expandir, comemora.
Tá sendo rentável, tá sendo legal, estou conseguindo empregar gente, isso que é o mais incrível, né? O estabelecimento que Florinda administra também deve crescer em breve. Além de vender no local em que mora, a Florinda também vai de casa em casa para oferecer os produtos. Isso porque os clientes também fazem pedidos pela internet. O lucro que ela tem como revendedora tem ajudado na renda da família, mas o sonho mesmo é ser dona do próprio negócio. Abri minha própria loja, né, com as peças minhas, eu mesmo tá indo lá comprando. Manter tudo em ordem significa rever o plano de negócios. Às vezes, o que está acontecendo? Ela está utilizando as mesmas estratégias do início, porém o mercado deu uma alterada, mudou um pouco, e ela não seguiu essa mudança. Então, a revisitação do planejamento é extremamente importante, de 6 em 6 meses, é uma coisa rotineira. O esforço de cada um é que vai determinar esse futuro que tem tudo para ser promissor. Só no mês passado, em São Paulo, quase 2 milhões de pessoas tinham algum tipo de dívida. Mas isso não é exclusividade só da capital paulista. Em todas as regiões do Brasil tem muita família endividada. E o cartão de crédito continua sendo o grande vilão. Os dados são da Federação do Comércio de São Paulo. Dona Milagros encheu as sacolas para a família inteira. Tudo que eu compro é parcelado. Não dá para comprar de uma vez. Aí, quando eu vou ver, vejo que está diminuindo, é o cartão, né? Como todo brasileiro, Ivone também tem um monte de contas para pagar. Luz, telefone, água, comida, né? Prestação da casa. O salário não sobe, né? Só as coisas que sobem, então tá difícil. Só em São Paulo, 2 milhões de famílias tinham dívidas em julho, o equivalente a 50% dos consumidores. Em junho, o percentual de endividados era de 49%. Mais da metade dos pesquisados tem grande parte da renda comprometida com dívidas. É tanta gente pendurada que até palhaço anda falando sério. Eu acho mais ou menos uns 70% dos brasileiros está tudo com o nome lá embaixo. É verdade. Não chega a 70%, mas está quase lá. E não é só em São Paulo que as famílias estão endividadas. 57% dos brasileiros têm algum tipo de dívida. E os grandes vilões do endividamento têm sido o cartão de crédito, o carnê de loja e o empréstimo pessoal. A economista explica que inflação menor e queda nos juros estimulam o consumidor a gastar. Alguns indicadores econômicos, à margem da crise política, estão mostrando resultados favoráveis. E nós sabemos que o consumidor ele vai às compras quando ele sente uma certa confiança, tanto em relação ao país, quanto em relação à sua própria situação em casa, família e tudo mais. Aí ele se sente animado para fazer essas compras. Foi exatamente o que aconteceu com esse casal, que depois de anos voltou a sonhar com eletrodomésticos. Só que o controle da vida financeira foi mais por esforço próprio do que por medidas do governo. Não comprar, deixar economizar, sabe? A gente ficar um bom período só pagando a conta e hoje vem ver se consegue comprar alguma coisa, negociar um preço à vista, né? Tentar sair um pouco da prestação. E se não tem dinheiro, não compra, fazer o quê? Tem que ficar em casa assistindo televisão. Pelos filhos ter arrumado emprego, né? Depois de 2 anos desempregados, eles conseguiram arrumar agora. Então tá bem, agora graças a Deus vai caminhar. Sabe, Lili, eu estava aqui pensando no salário do Neymar no Paris Saint-Germain e também nos R$ 42,00 de aumento do salário mínimo, autorizados essa semana pelo governo brasileiro. É algo que deixa todo mundo pensando nas diferenças dessa vida. Sim, e nesse jogo da vida, tem sempre alguém capaz de nos dar verdadeiras lições. Gente como um jogador de futebol, que faz força, que sua a camisa e que vibra muito com cada vitória. Gente que aprendeu com derrotas e vitórias a dividir com todos o sorriso de quem não perde a esperança. Dia de vitória é no salão, cabelo, unhas e maquiagem. Noite de gala para receber o maior troféu da carreira, o diploma do ensino médio. Fabiana é de família grande e com essa conquista poderia ganhar o sobrenome de Vitória. Minha mãe teve 12 filhos, 8 vivos e dos 8 nenhum é formado em nada. Quem sabe daqui a um tempo eu vou pro superior, né? O dia de trabalho começa antes do sol. Avenida Paulista, em São Paulo.
Força nos braços, camisa suada e ar cheio de poluição que certamente não sai do seu carro. Sabe que faz algo importante. Quando chove, como que fica os esgotos, como que fica as ruas para as pessoas atravessarem? É perigoso você cair do buraco, sumir, morrer. Então a gente tem que se conscientizar sim, a gente tem que limpar nosso planeta. É nosso planeta, nós estamos sobrevivendo nele. Pelo planeta e para o futuro melhor dos filhos. E que meus filhos sigam o meu caminho de trabalhador, não que puxe carroça, mas eles estão estudando, eu montei eles na escola para isso. Fim do dia, o trabalho pesado rendeu R$100 e é hora de voltar para o lugar onde vive com os 3 filhos. Fabiana fugiu de casa com 7 anos, usou crack por 16 e hoje, com 38, consegue conjugar o verbo perseverar em todos os tempos. Só preciso de Deus e as pessoas que me amam, meus filhos, e continuar trabalhando para sustentar meus filhos. As dificuldades do clima seco e os perigos do banho quente são assuntos que você confere logo depois do intervalo. E a gente confere também o vídeo com o pedido de oração do Papa Francisco para esse mês de agosto. Nós voltamos em instantes. Como eu queria ter mais tempo. Quantas vezes você já disse ou ouviu alguém dizer isso? Talvez a maioria de nós desejasse mais tempo para as coisas. O curioso é que o tempo iguala as pessoas. Ele tem a mesma quantidade para ricos e pobres. E além disso, nem rico nem pobre conseguem acumular o tempo que passa e não volta mais. Então, o jeito é aproveitar bem o que temos agora, né? Como? Vejamos na reportagem de Elane Santos e Ederaldo Paulini. Sempre de olho no relógio, depois de trabalhar por 10 horas, Stephanie vai para a academia e não para por aí não. Tem mais expediente numa empresa de comunicação. Eu uso 2 agendas, uma agenda pessoal, uma agenda de trabalho, fora a agenda do celular para marcar os compromissos externos, alguma coisa que tem um alarme, né? Eu uso muito um alarme também, hora disso, hora daquilo, para poder ficar sempre no tempo. Com a semana inteira preenchida, ela sente que precisa de mais tempo para se dedicar a outras coisas importantes. Eu queria ter tempo para ler um livro, para ver um filme, para passear com o cachorro, né, para, sei lá, para sair mais com a família e tal, uma coisa assim que fosse lazer mesmo. Hoje está difícil. Competir com o relógio não é a melhor solução. O controle muito rígido para tentar administrar melhor o tempo e dar conta de tantas atividades no mesmo dia pode aumentar a ansiedade. Ela tem 2 formas, ou a pessoa pode ficar agitada demais, né? Então ela fica agitada demais e aí ela começa a atropelar etapas, a fazer um monte de coisa e com isso deixa a vida pessoal de lado para dar conta do recado, dar conta do serviço que ela tem para fazer. Ou ela pode vir na forma de depressão, é aquele medo de trabalhar, aquela vontade de ficar em casa, não sair mais. Quando você fala na questão do trabalho, a pessoa não se interessa mais, ela quer parar de trabalhar, ela está pensando em parar. A minha cabeça entrou em pane. Que calcular os minutos prejudica a saúde já foi provado por um estudo americano. Segundo o psicólogo, o fundamental para viver bem é o equilíbrio. Ela dose, então é o trabalho, é o lazer, é o tempo com a família, é o tempo para os amigos. Stephanie precisou de terapia para melhorar. Frear, diminuir as atividades, eu não sei se eu vou conseguir agora, mas eu pretendo a longo prazo, sim, com certeza, diminuir minha carga horária, diminuir meus compromissos para poder ter tempo, né, de realizar outras coisas também. Na pressa que move o mundo, o tempo se tornou um luxo da vida moderna. E os antibióticos, hein? Que eles são importantes para combater infecções, ninguém tem dúvidas. Mas um estudo britânico contesta a utilização desse tipo de remédio. E sabe qual é o principal argumento? O aumento da resistência das bactérias no organismo. A variedade disponível pelas indústrias farmacêuticas é tão grande que não é possível saber ao certo quantos tipos existem. Mas a eficiência desses medicamentos é comprovada em casos de infecções causadas por bactérias. No combate ao crescimento de micro-organismos, o tratamento para os diferentes tipos de infecção exige um tempo específico. E esse período vem sendo questionado.
Especialistas britânicos acreditam que cumprir o prazo de ingestão do remédio estabelecido pelos médicos pode ser prejudicial à saúde. O principal argumento é que antibióticos em excesso aumentam a resistência das bactérias. Quando você a expõe a um agente agressor, ela tem uma capacidade de multiplicação muito grande, muito rápida, ela sofre mutações para se defender do antibiótico. Há muito tempo que o desenvolvimento de resistência bacteriana ultrapassou a capacidade da ciência de descobrir novos antibióticos. Ao analisar a literatura médica, os cientistas encontraram poucas evidências de aumento das chances de um tratamento falhar se os pacientes não cumprirem todo o ciclo. A especialista defende que o tempo de tratamento é determinado a partir de observações de sucesso, mas concorda que esse tempo poderia ser reduzido. Infecções urinárias não complicadas, pneumonias adquiridas na comunidade, do adulto jovem, infecções de pele não complicadas. Então, nessas patologias, eu acredito sim que a gente consiga encurtar. O risco de resistência ao antibiótico já é uma preocupação antiga por parte dos profissionais da área da saúde. Por isso que, para muitos, o estudo é válido. Porém, algo que representa um grande desafio, já que envolve mudança nos protocolos clínicos de prescrição médica. Adotar de maneira efetiva o fracionamento de antibióticos, de modo que as prescrições possam atender a um período específico de necessidade de tratamento e o paciente tenha acesso apenas à quantidade exata para esse período de tratamento. O assunto permanece em discussão. Por enquanto, o período de medicação continua como estabelecido nas receitas. Não cabe ao paciente interferir. Essa é uma decisão médica, porque a gente pode estar, às vezes, frente a uma infecção que não comporta uma redução do ciclo. Então, se a população nos ajudar na questão da automedicação, ela já está cumprindo um excelente papel. Os antibióticos são muito usados nessa época de frio, em que os problemas respiratórios se tornam crônicos. Mas, nos últimos dias, as temperaturas começaram a subir por todo o país. As blusas de frio ainda são necessárias neste início de agosto, mas só nas primeiras horas do dia e à noite. No fim das manhãs e à tarde, elas perdem espaço e vão parar nos ombros, nos braços, nas bolsas e na cintura. Esquenta, esfria. Eu acho que tá muito assim misturado o tempo, né? Quando eu saio de casa tá bem frio mesmo. Nossa Deus, deve estar 9 graus. Aí chega aqui no centro. De manhã sai morrendo de frio e de tarde já tá morrendo de calor. Se tá difícil entender, a meteorologia explica. As noites são longas, os dias são mais curtos e a incidência solar realmente é num período menor, vamos dizer assim. Então, uma perda de calor muito grande aí durante a noite e fazendo com que, ainda que as temperaturas agora comecem a elevar durante o dia, a sensação térmica da madrugada é bem característica de frio ainda, porque o ar está muito seco. E as próximas semanas vão continuar assim. As temperaturas já estão subindo, mas ainda não vai dar para sair de casa sem um agasalho. Nós observamos que agora está predominando a massa de ar seco e que está ganhando intensidade à medida que os dias vão se passando agora, que é típico do período. Nós estamos aí praticamente na meados do inverno e a predominância de ar seco é característica dessa época. Só em setembro é que a situação deve começar a melhorar e a massa de ar seco perde força. No início de setembro, a gente tem realmente um período mais quente, coincidindo com um período de maior início, com o início da umidade, vamos dizer assim, que caracteriza aí o primavera-verão. Enquanto isso não acontece, cada um vai se virando como pode. Lá no meu prédio faz frio, na rua já tá calor demais. Aí não dá pra ficar com blusa, ainda mais que esquenta, né? Sair de casa preparada pro... Tem que sair, porque o frio nunca sabe que hora que vai, que hora que vem, né? Agora não tá calor nem frio, mas mais tarde vai fazer frio. Aí tipo, até eu colocar de novo, para esquentar de novo vai demorar. Melhor deixar com a blusa, porque eu já vou ficar quente, já vou estar quente. Amarra a blusa na cintura e bebe muita água, porque tá muito seco também. Mas é só a temperatura cair para o chuveiro quente voltar a ser uma unanimidade entre os brasileiros. E no inverno, o banho quente pode trazer mal à saúde. É que a água quente remove o manto lipídico, camada que protege e hidrata a superfície da pele. Manto lipídico. Vamos entender melhor esse assunto na reportagem de Elane Santos e Messias Junqueira. Nos dias frios, tomar banho é um tormento para muita gente. Haja coração para entrar, né? Mas depois que tá ali, beleza. Prova de resistência?
Tem que ser mais rápido ou ficar sem? Claro que o inverno chegou e a internet não perdoou. Dá preguiça de tomar banho, mas tem que tomar, né? Senão vai ficar fedendo. Minha esposa deixa bem, abre bem pouquinho, onde a água esquenta mais e ela toma banho. Quando eu entro no banheiro, que ela sai, o banheiro está enfumaçando terrível, que chega a queimar a resistência, né? Se a temperatura cai lá fora, aqui dentro, na hora do banho, a temperatura sobe. Essa é uma combinação que, embora seja uma alternativa para os dias frios, não faz tão bem assim para a pele. O banho quente remove a camada natural de proteção da pele, a oleosidade natural. Mesmo assim, tem gente que não abre mão da água bem quente. Quase saindo do fogo, porque banho frio para mim não dá. Outros até preferem o banho morno, mesmo no inverno. Evitar o excesso de consumo de energia e muito banho quente também. Eu ouvi falar que os médicos estavam falando que faz mal para a saúde. Existe também o chamado banho alternado, que ora é frio, outro quente, com espaço de 1 minuto cada. Mas a recomendação no inverno é outra. O ideal é um banho não muito quente, não muito demorado, com pouco sabonete, com um sabonete neutro, um sabonete suave, não um sabonete que limpe muito. E também não deve usar bucha. Nesse frio, quem não encara o banho morno vai procurando alternativas. Toma um banho lá para 3, 4 horas da tarde, porque daí não está muito frio, tá aquele solzinho ainda. Além de beber bastante água, a dermatologista orienta cuidados extras para a pele. O hidratante deve ser passado após cada banho e passar no corpo todo, inclusive no rosto. O hidratante deve ser passado ainda dentro do banheiro. O assunto agora é racismo. Embora muita gente diga que não é racista, esse tipo de discriminação está muito presente em comportamentos e falas do nosso cotidiano. Uma pesquisa recente revela que mais da metade das pessoas entrevistadas já foi vítima de racismo no ambiente de trabalho. Dá para acreditar nisso? Solange poderia aumentar essa estatística. Esse meu superior dizia que provavelmente eu não havia conseguido aquela vaga por competência. Em outra situação, a discriminação aconteceu no banco enquanto ela fazia um serviço para a empresa que trabalhava. Chega o meu chefe porque tinha recebido uma ligação do banco informando que provavelmente o cheque da empresa havia sido furtado e a pessoa estava ali tentando sacar o dinheiro da empresa. Os dados do racismo mostram que 6 em cada 10 pessoas já foram vítimas de discriminação no ambiente de trabalho. A nossa cultura ainda ela engatinha em termos de respeito ao outro ser humano. A partir do momento que um cidadão começa a ofender o outro, praticar racismo no ambiente de trabalho, parece que ele está querendo provar que ele é superior. E, na verdade, com essa prática, ele só prova uma coisa, que ele é inferior. A pesquisa ouviu 200 pessoas com idade entre 18 e 50 anos de diferentes classes sociais. Desses, 67% dos entrevistados afirmaram que não foram contratados por serem negros. As principais dificuldades para entrar no mercado de trabalho são falta de qualificação, racismo e não falar inglês. Não existe em lugar nenhum a definição de cor da pele para talento, sucesso ou competência profissional. Mas existe sim uma lei para punir o preconceito com o outro. O racismo no Brasil é crime, sem fiança e que não prescreve. Nós não podemos esperar que a pessoa seja punida do crime durante tantos anos. Alguns crimes prescrevem. Então, se não agir dentro de um determinado tempo, aquele crime vai prescrever. Nesse caso, não. A lei acha tão ofensivo que não prescreve em tempo algum. Tempo que, às vezes, não consegue apagar as marcas do racismo. Se sente um lixo, né? Você tá, como eu, estou trabalhando, estou cumprindo um papel dentro da minha empresa e sou aviltada porque simplesmente eles acham que pela minha cor da pele eu não deveria estar ali, eu não deveria ter a confiança da minha empresa, eu não sou capaz de estar ali. Para a advogada, é preciso denunciar essas situações. Registrar um boletim de ocorrência, pedir a instauração, então, no processo para apuração do cometimento, para verificação se houve ou não o cometimento daquele crime. A pergunta que fica é, até quando o preconceito racial, ainda presente na nossa sociedade, vai existir? Eu gostaria que os meus netos não tivessem que sofrer racismo dentro desse país, porque esse país só existe de verdade porque existe uma população negra africana
e os filhos desses africanos que construíram essa nação. Neste mês de agosto, o Papa Francisco chama a atenção para a arte como expressão da beleza da fé. Em um vídeo publicado na internet, o Papa reza pela criatividade dos artistas. Las artes expresan la belleza de la fe y proclaman el mensaje de la grandeza de la creación de Dios. Por eso, cuando admiramos una obra de arte o una maravilla de la naturaleza, descubrimos cómo cada cosa nos habla de Él y de su amor. Pidamos por los artistas de nuestro tiempo, para que a través de las obras de su creatividad nos ayuden a descubrir la belleza de la creación. Parabéns a todos os pais pelo seu dia. Parabéns para o meu pai. Que vocês possam curtir bastante essa dádiva que Deus lhes proporcionou, serem pais. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Uma semana abençoada para você e a gente se vê no domingo que vem. Até lá, se Deus quiser.